Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui uma autoridade para que a gente possa falar um pouco mais sobre suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é trazer você para mais perto das pessoas que formulam as políticas públicas que norteiam boa parte das nossas vidas enquanto cidadãos. Nosso convidado de hoje é o ex-secretário de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Araruama, Fernando Daniel. Contador por profissão, ele já passou por diversas pastas na administração pública e tem bastante conhecimento de gestão. A gente vai poder falar um pouco mais sobre a experiência dele ao longo dessa entrevista, mas primeiro eu gostaria de recepcioná-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fernando. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito as tradições da minha cidade, né? A cidade de Araruama, que é a cidade que eu tenho a honra de ter nascido aqui. Tenho 3 filhos, os meus pais são daqui, os meus filhos daqui, tenho netos já. E quando eu falo de tradição, não dá para falar em tradição na comunicação da nossa cidade sem falar da Rádio Costa do Sol, né? Então é uma honra muito grande estar aqui hoje, né? Nesse meio de comunicação tão conceituado e tão respeitado na história da nossa cidade. O prazer é todo meu. Em nome da rádio, eu agradeço o elogio afago. Fernando Daniel, primeira pergunta que eu te faço é uma pergunta que já é tradição aqui no nosso programa. Qual é o CPF por trás da sua pessoa pública? Quem é o Fernando Daniel da Silva Lima? Eu sou, repito, né? A história da minha vida se confunde com a história da minha cidade, né? Eu, como disse, eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu nasci aqui e essa paixão me moveu a participar de tudo nessa cidade, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade aí por mais de 30 anos, sou da área contábil de formação e sempre lutei muito. Eu fui presidente do maior clube da cidade por muitos anos, que é o Clube Campestre de Araruama, presidente da Associação de Contabilistas da cidade por muitos anos, líder estudantil na minha cidade. Tenho a honra de dizer que milito em política há mais de 30 anos. Eu sou apaixonado naquela política boa, aquela política que constrói para a minha cidade. Então eu sou essa pessoa que eu sou amigo dos meus amigos, eu respeito as pessoas. Graças a Deus, a criação que me foi dada pelo meu pai, que é um funcionário público aposentado municipal, que ainda trabalha até hoje, né? Daniel. A minha mãe, Nazaré, servidora pública, aposentada do Estado, que cuidava da extinta FEM, que cuidava daquelas crianças carentes ali, cuidou a vida dela inteira. E eu tenho muita honra de ter herdado esse DNA, e por onde eu passo na minha vida, eu procuro passar prestando serviço, respeitando as pessoas, e mais do que nunca ser um instrumento de Deus para acrescentar de forma positiva na vida das pessoas. Esse é o Fernando Daniel. Você mencionou algumas vezes aí seu pai, sua mãe. Eu queria saber de onde veio a sua família, quais são as origens dessa família, que é, de certa forma, uma família que tem uma certa tradição também na cidade, né? Da onde é que vem toda essa galera aí? O bom, Felipe, que quando existe essa empatia, né? Essa troca positiva, as coisas nascem, né? Hoje mesmo eu saí de casa, o meu pai é filho de Araruama, o meu avô é funcionário público municipal também aposentado, e a minha história é muito legal, que o meu bisavô foi um dos primeiros vereadores da história de Araruama. Eu, na Casa de Cultura, esses tempos até pegando um livro aí, que tem um acervo do passado, né? O Firmo Xavier Pereira Lima, que é o meu bisavô, foi um dos primeiros vereadores da história da cidade, pai do meu avô, que infelizmente eu não o conheci, quando ele faleceu eu tinha 6 meses de idade, mas uma pessoa extremamente conhecida aqui, conhecida como Chicó, e meu pai, o Daniel, muito conhecido. Então a minha raiz familiar por parte de pai é toda da cidade de Araruama. Minha mãe, nascida em Saquarema, mas casou muito nova com meu pai e veio morar em Araruama. Então as minhas raízes, elas são daqui, né? São bem fincadas aqui na cidade, né?
Eu queria saber, você mencionou também, eu mencionei na abertura, você é contador por profissão. Como você acha que o exercício dessa profissão é conciliado com as funções na vida pública? De que forma você acha que isso te dá um maior conhecimento? Como é que você acha que funciona essa questão? Eu costumo dizer, eu estou na área contábil há mais de 30 anos, como disse, né, como você bem falou. Sou gestor público por graduação também, tenho MBA em gestão pública, tenho MBA em gestão executiva de saúde, que é uma área que eu gosto muito também dentro da administração pública. E eu posso dizer para você que a contabilidade ela é uma profissão fundamental em qualquer segmento da vida das pessoas. A gente conversa muito entre nós, os profissionais de contabilidade, o pessoal do Conselho de Contabilidade, que é uma profissão com todo respeito às outras, né? Você tem profissões aí que são verdadeiros sacerdócios, que é o caso da medicina, mas ninguém vive sem um contador. E na área pública não é diferente. Se você pegar as leis que regem a administração pública, se você pegar a Lei 4.320, que nós costumamos dizer, a 4.320 de 1964, que é a Bíblia da Administração Pública, a própria Constituição Federal, e elas são muito diretas quando falam em contabilidade pública. Se você pegar a Lei 4.320, como disse especificamente, ela fala, na maioria dos seus artigos, em contabilidade pública. Então, a minha formação, a minha vivência na área contábil, na área privada, me deu muito subsídio para tudo que eu fiz na área pública. Graças a Deus eu consegui e consigo até hoje contribuir muito para a minha cidade, até nos órgãos pelos que passei. Eu fui diretor do Detran algumas vezes também, um órgão do Estado, e mais outros cargos que eu ocupei. E a contabilidade ela sempre me subsidiou e sempre foi uma ferramenta muito importante no desenvolvimento das minhas funções. Então, respondendo a sua pergunta, o meu balizador de vida, é a minha experiência na vida contábil. Eu mencionei aqui que você ocupou, o último cargo que você ocupou foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui da cidade, mas você já ocupou outras pastas, também de outras gestões, principalmente. Eu queria saber qual foi a sua primeira secretaria que você assumiu e como se deu a sua entrada na vida pública. Eu sempre fui apaixonado por política. E essa paixão me moveu para me preparar muito. Eu acho que se você se propõe a fazer qualquer coisa na vida, você tem que buscar se preparar. Na forma prática, mas também na didática, né? da profissão, no que você realmente quer seguir. E eu comecei muito novo. A primeira nomeação minha para cargo público foi em 1993. Foi até na Câmara Municipal de Araruama, que eu era assessor de bancada de um partido extinto, mas eu fui assessor de bancada na Câmara em 93 já. E de lá para cá eu vim, a primeira secretaria efetivamente que eu ocupei na minha vida, que eu considero uma das secretarias mais importantes, é a Secretaria Municipal de Controladoria Geral. A Controladoria é um órgão dentro do poder público que só pelo nome já diz, né? Um órgão que zela pela proteção à entidade pública, é o órgão que zela pela economicidade. Então, a primeira secretaria de cara da minha vida foi a Secretaria Municipal de Controladoria Geral. E já naquele ano eu acumulei a Secretaria Municipal de Planejamento também, que é uma secretaria que ela é de fundamental importância também na vida dos órgãos públicos. Depois fui chefe de gabinete. Na época, há muitos anos atrás, foi criada uma secretaria, um órgão com o status de secretaria, que era Assessoria de Coordenação Técnica. Esse cargo, como disse, um cargo com status de secretário, mas que tinha a missão de olhar por todos os órgãos, de todas as unidades gestoras da prefeitura na época, para prestar esse assessoramento. E depois eu fui ser secretário municipal de saúde, com uma missão na época inicial, pela minha formação na área de orçamento público,
na área de finança pública. Eu fui mais para dar vamos colocar assim, uma arrumada no orçamento, dar uma ajeitada nas coisas. E a princípio era para ficar 3 meses, acabei ficando 2 anos da minha vida lá na Secretaria Municipal de Saúde, coisa que me honra muito. Foi uma missão hercúlea, porque foi num momento muito difícil do município, um momento orçamentário muito difícil. Naquela época o próprio Estado passava por um momento muito difícil, mais difícil do que é hoje, e o próprio governo federal. Então foi um desafio muito grande na minha vida, a Secretaria Municipal de Saúde, mas ao mesmo tempo foi a secretaria que me deu muita resistência para tudo que viesse pela frente, né? E depois disso, alguns cargos, até prestando consultoria fora do município da gente. Cheguei a prestar consultoria em Valença, em Rio das Ostras, e mais alguns municípios aí. E hoje, né, no dia 1º agora, eu me licenciei da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. Confesso, Felipe, que é um governo que me honrou muito de trabalhar. A capacidade técnica, profissional da prefeita Lívia de Chiquinho é uma coisa assim surpreendente. Só quem vive no dia a dia para... Eu com a experiência que eu tenho, né, de vida pública, repito, mais de 30 anos aí, e foi realmente assim um desafio muito bom, porque é um governo muito dinâmico, é um governo que não para, não tem espaço, a coisa é extremamente profissional, a coisa é extremamente produtiva, não tem espaço para quem chega para não trabalhar, não tem espaço para aquele secretário, né, com todo respeito a todos os lugares que a gente passa aí, mas aquele secretário que quer só assinar, não tem espaço. Tem que botar a mão na massa mesmo. Pode continuar. Então essa última experiência aí, eu continuo, né? Porque eu me licenciei para ser candidato, né? Não ocupo nenhum cargo no governo. Claro que eu estou próximo, né, politicamente do governo. Sou pré-candidato pelo partido, inclusive da prefeita Lívia de Chiquinho. Eu sou pré-candidato no Partido Republicanos. A vereança, né? A vereador. Mas realmente foi assim, foram 6 meses aí muito dinâmicos na minha vida, que eu confesso que com toda experiência de vida eu cheguei para aprender muita coisa ainda. Cheguei para aprender. A gente vai falar um pouco mais sobre essa integração com o grupo político da Lívia de Chiquinho, também um pouco sobre essa sua experiência. Queria pontuar, você mencionou vários cargos que você ocupou, foram nas gestões de quais prefeitos? Só pra gente... Eu ocupei cargos na gestão do André e atualmente na gestão da prefeita Lívia de Chiquinho. Perfeito. Né? Você compôs o governo do André Mônica, como você mencionou, em diversos cargos, mas hoje em dia vocês estão em grupos políticos diferentes. Qual é a relação entre vocês? Eu tenho um respeito pelo André, como uma pessoa que sempre foi amiga, uma pessoa que sempre foi próxima, né? E o mais interessante é que quando eu fui convidado para fazer parte desse grupo político, e uma das primeiras pessoas que eu falei foi ele, e ele aprovou de primeiro, ele achou muito bom, Então, o grande segredo da vida é a gente não misturar as estações, né? Quando eu vim fazer parte do governo da prefeita Lívia, do grupo político do Chiquinho da Educação, eu vim muito convicto. Toda essa experiência de vida, tudo que eu enxerguei para esse momento, foi uma coisa muito pensada, não foi uma atitude emocional, foi uma atitude assim, muito coerente na minha vida. E o melhor disso aí, a sua pergunta foi em relação ao André. André é uma pessoa que eu considero como amigo, mas ele tem convicção da escolha que eu fiz, ele foi um apoiador dessa escolha, né? Antes até de iniciar esse processo político que a gente está agora, mas hoje a minha convicção, o meu direcionamento está do lado apoiando esse grupo político. Eu queria saber, você já mencionou um pouquinho do que eu imagino que seja a resposta para essa pergunta, mas queria que você falasse um pouco mais das diferenças de perfil
entre a gestão que você trabalhou do André Mônica e a gestão do grupo político da Lívia de Chiquinho, também, claro, do Chiquinho da Educação, ex-prefeito? Eu repito, né? O grande segredo da vida da gente é a gente ser grato por tudo que acontece na vida da gente. São perfis diferentes, né? Não dá para a gente pensar que as pessoas são iguais, né? Mas com toda a consideração por esse passado, por tudo que eu vivi, eu sou muito grato, né? Eu não escondo isso, não escondo. Agora, a realidade dos dias de hoje, nos dias de hoje, com todo esse avanço, não dá para se pensar numa gestão com do perfil diferente da prefeita Lívia. A prefeita Lívia, ela trabalha o tempo inteiro, ela está linkada em tudo, ela sabe de tudo que acontece, ela é detalhista, ela conhece do que ela está fazendo, ela conhece da legislação. Então, é um perfil... existe uma coisa chamada anacronismo, né? É você analisar o presente Com os olhos do passado. Então, não dá para você ter um perfil anacrônico. Que eu posso dizer para você que essa forma de gestão hoje adotada pelo governo da prefeita Lívia é a forma de gestão correta, entendeu? É de cobrança, repito, se não for forte, se não for competente, se não for preparado, não fica. O perfil dela como gestora é esse, é um perfil de cobrança de resultado. Que eu acho muito legal, porque não cabe, o que eu comparo com as pessoas, não cabe você ter uma empresa privada e se alguém não funcionar, você encosta essa pessoa, você demite, não está dando resultado, não está atendendo bem, vamos pensar no comércio, não está atendendo bem no balcão, os clientes não estão satisfeitos, eu vou tirar esse cara. E na sua vida pública você agir de outro jeito. Então, repito, esse governo não dá espaço para quem não queira trabalhar, para quem não for competente, para quem não arregace as mangas e, acima de tudo, para quem não seja forte, para quem não tenha esse equilíbrio para estar na frente das pastas aí, das missões aí. Quando você foi convidado, o que te atraiu para assumir o cargo de secretário de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico? São 3 áreas bem importantes para um município. Não dá para as pessoas, às vezes, mensurarem as coisas sem viver. Quando eu fui controlador-geral, trabalhei muito. Planejamento também é uma pasta muito técnica, que requer muito empenho, né? Mas essas 3 secretarias, que a gente chama de supersecretaria, são secretarias que exigem muito, né? A pasta da cultura, inclusive, é uma pasta que exige muito a atuação do gestor. Turismo é uma cidade extremamente turística, é uma cidade que tem um calendário de eventos muito extenso. Os eventos, eles requerem um empenho muito grande durante o expediente, pós-expediente também. A pessoa tem que estar muito inclinada. O desenvolvimento econômico, por todos esses fatores aí, esse momento positivo que a cidade vive, ele acaba aumentando esse fomento aí para a questão do desenvolvimento. Então, o que me atraiu foi o primeiro desafio, né? E sabendo que você ia estar atuando num governo que tem esse perfil de querer as coisas certas, de querer que as coisas se resolvam de forma ágil e de forma certa. Como é que a sua experiência de vida até aquele momento influenciou na sua visão e na sua abordagem enquanto secretário dessas pastas? Dessa pasta, na verdade, que representa áreas tão importantes e sensíveis da cidade. O convite para ocupar as pastas, ele se iniciou até na questão do desenvolvimento econômico, né, por conta dessa experiência minha como empresário, como profissional de contabilidade da área privada, como empresário contábil. Então, essa aproximação, o governo tem um olhar muito, muito especial para a questão dos comerciantes da cidade, dos empresários, até porque
as pessoas não fazem essa avaliação da importância, às vezes, que o comerciante, que o empresário tem na vida da cidade, né? Pouca gente tem esses dados. Hoje, mais de 70% da receita corrente líquida, ela provém das pequenas e médias empresas no nosso país, né? O que movimenta a máquina pública nos 3 níveis é tributo, é imposto, né? Isso que faz a máquina pública ela girar. Então, o empresário ele tem um papel muito fundamental nisso aí, né? Então, a questão turística ela é muito próxima dessa questão do desenvolvimento, e a própria questão da cultura está muito ligada às duas questões. Então, são secretarias que se integram, dão muito trabalho, para quem gosta de trabalho mesmo, entendeu? Mas foi realmente, eu só me licenciei por conta da questão eleitoral. Tem um outro projeto pela frente. Eu acredito que se acontecer desse projeto se desenhar e se configurar, o objetivo é realmente ter uma atuação legislativa muito direcionada para esses ramos produtivos da nossa cidade, sem prejuízo da atuação do ser humano, de cuidar das pessoas no dia a dia. A gente vê que é um papel muito marcante aqui na nossa cidade, historicamente, dos edis, né, dos vereadores, eles cuidarem muito dessa questão pessoal, mas eu acho que a minha propositura é de fazer isso, como sempre fiz na minha vida inteira, minha história de vida, fazer isso, mas ter uma atuação legislativa mais eficiente para poder subsidiar até mais o poder executivo com projetos, colaborar mais nesse sentido, inclusive no próprio legislativo também, dando uma colaboração técnica aí, para a gente poder avançar e aproveitar desse momento tão positivo que a cidade da gente vive. Você mencionou algumas coisas, assim, como a técnica, como a questão da experiência. Quais são os valores que você considera que são essenciais para você trabalhar com esse tipo de gestão, com uma gestão pública, com uma secretaria, um cargo de vereador? Quais você acha que são os valores que a pessoa tem que ter para ocupar esse cargo? Quando a gente assume um cargo público, eu tive a oportunidade, né? Eu vim para cá para esse papo maravilhoso. A gente não veio para falar de currículo todo, senão a gente acaba destoando muito, que foram muitos cargos na minha vida, graças a Deus. Mas eu costumo dizer que quando você assume um cargo público, você empenha 2 coisas. Você empenha o seu CPF e você empenha a sua honra. Então, a visão toda, quando você, eu particularmente, eu tenho isso comigo, a visão toda, quando você assume um cargo público, é que não é aquela questão de você vibrar com o status. Eu sou secretário, né? Porque acaba sendo um cargo de primeiro escalão, né? Muita gente às vezes até toma isso como uma coisa muito importante, não deixa de ser, a gente acaba ficando lisonjeado, envaidecido, mas eu me nortei muito pela responsabilidade, principalmente quando eu tenho muito essa noção que eu estou empenhando meu CPF e estou empenhando a minha honra, estou empenhando meu nome, então eu tenho que fazer o melhor possível, e eu mais do que isso, eu tenho 3 filhos, e eu sei muito bem o que eu quero deixar para eles. A minha grande preocupação com os meus filhos o que eu vou deixar para eles de conteúdo na vida deles. O que eu fiz 52 anos, tive um monte de mudança nos meus hábitos de vida, né? Sempre fui muito festeiro, e o tempo vai chegando, a gente vai passando pelas coisas e vai começando a alinhar mais isso aí para a gente ficar aqui mais tempo, né? Então eu tenho muito essa preocupação. O que eu vou deixar para os meus filhos? Eu quero entregar para eles essa honra, essa dignidade, mostrar para eles que principalmente se falando de vida pública, que é muita doação que você tem que ter para você sair bem desse papel, entendeu? Então, eu, graças a Deus, passei por pastas aí complicadíssimas, e posso te afirmar de coração, hoje eu sou pré-candidato,
Agora mesmo eu estava no meu escritório auxiliando o meu pessoal lá, tirando as certidões, né? Que eu acabo ajudando os outros candidatos também. E graças a Deus eu passei pela Secretaria de Saúde 2 anos e não tive o menor problema, porque exatamente a grande preocupação é empenhar essas coisas e ter a consciência de que você tem que deixar coisa positiva, coisa boa em termos de dignidade para quem tá te seguindo, né? Falando um pouco sobre a sua gestão agora, alguns detalhes dessa sua passagem agora pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você era secretário quando a Prefeitura de Araruama firmou o convênio com o Conselho Regional de Contabilidade, né, que era uma demanda antiga da categoria no município. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco desse convênio, né, de que forma ele ajuda a classe, tanto quanto secretário quanto como contador, e de que forma mesmo, né, que faz esse apoio aí à classe dos contabilistas e contadores? Isso era uma demanda antiga da nossa classe, né? Quando eu falo em atuação legislativa, eu falo olhando muito para as instituições, e você hoje você tem a figura do profissional de contabilidade, que é o cara que é o grande canalizador de recurso para os cofres públicos municipais, estaduais e federais, né? E você sabe que o empresário ele vende a mercadoria, ele presta o serviço dele, mas por trás dele tem um profissional de contabilidade que vai materializar isso aí, que vai fazer essa escrituração contábil, fiscal dele, que vai gerar os impostos que ele paga, né? Então, a demanda dos profissionais de contabilidade era uma demanda antiga, e graças a Deus, com a minha chegada e com a vontade do governo da prefeita Lívia, nós conseguimos realizar esse sonho dos profissionais contábeis aí. E hoje o profissional de contabilidade ele tem uma parceria, o Conselho Regional de Contabilidade tem uma parceria institucional, que é uma parceria de 2 mãos. É muito importante frisar que não trouxe nenhum encargo para o município de Araruama. É uma parceria, uma troca de coisas positivas, né? O Conselho oferece esse apoio institucional, esse apoio logístico no que tange a qualificação de servidor, esse apoio, e o município dá, em contrapartida, um atendimento preferencial, com prioridade para os profissionais da contabilidade, que são as pessoas que trazem esses recursos, né, através dos impostos, como também tem outras classes. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu avançar com esse sonho aí dos profissionais de contabilidade de Araruama. Falando agora sobre outra área que é muito importante da cidade, que é o turismo, existe uma pecha que Araruama carrega por ser próxima de municípios que são extremamente turísticos. Você ser vizinha de Saquarema, você ser vizinha de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, dão muitas vezes para Araruama aquele status de cidade de passagem, né? Só caminho para a gente chegar onde a gente de fato quer chegar. Enquanto secretário de turismo, qual é a importância de você ter um olhar para isso, para podar isso, para transformar a cidade, ela própria, num local turístico, um local para se visitar, né? Qual é o seu pensamento nesse sentido? O que eu enxergo hoje? Araruama ela sempre foi notabilizada historicamente pela sua posição geográfica estratégica, né? Nós hoje somos o centro da região dos lagos, hoje região Costa do Sol. Estamos a 100 quilômetros aí da capital cultural do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Mas hoje Araruama, quando você me perguntou, Fernando, o que te motivou para esse desafio aí? E eu digo que eu vivo numa cidade totalmente diferente hoje. Hoje Araruama, ela definitivamente, ela virou a chave, porque tem coisas que só acontecem em Araruama. Hoje a visão que o mundo tem para Araruama, quando eu falo em mundo, eu vou até explicar, eu vou dar um exemplo pequeno, em virtude de obras que só acontecem aqui. Se você pensar que orla, a gente vê em qualquer lugar. Orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, por aí vai, a orla das praias. Mas uma orla com museu a céu aberto, só tem Araruama.
essas ideias, essa genialidade, são as marcas desse governo, que elas conseguem trazer um olhar. Quando você me perguntou do passado, quando eu falo de não misturar as estações, eu consigo ter essa sensibilidade de separar e enxergar, por exemplo, um detalhe. Ele está há 20 anos, eu não sei, mas nós passamos anos e anos na nossa cidade. As gestões foram passando, e é onde tem escrito aquele Araruama ali, que todo mundo para tirar uma foto, que é um lugar assim que ficou marcado, aquele largo ali, onde o pessoal passa caminhando, né? Com aquele com complemento da Orla Oscar Niemeyer, que ficou linda demais. Aquilo ali era uma delegacia velha, aquilo ali, com todo o respeito às pessoas, mas virou uma moradia dos moradores de rua, das pessoas. E o Chiquinho, já no governo dele, ele teve peito de encarar a situação e tirar aquela coisa que estava feio. A prefeita Lívia complementou e hoje virou um cartão postal da cidade. Então a cidade hoje, por mais que as pessoas tentem encarar a cidade de Araruama dessa forma, não tem como mais, não cabe. Quando eu falei da visão do mundo, eu tenho uma amiga que estudou contabilidade comigo há muitos anos atrás, hoje ela mora na Noruega, ela é executiva da Shell, e ela, a Valéria, ela vive de lá mandando para mim o borboletário, o Botânico das Asas, a Orla Oscar Niemeyer. Pô, ela está na Noruega. Hoje, por onde eu ando, eu graças a Deus tenho muitos amigos que a vida me deu, a contabilidade me deu, e as pessoas falam, cara, sua cidade está linda. Eu tô apaixonado, eu tive lá no Botânico, Então hoje não tem como olhar para Araruama sem esse diferencial. Historicamente, pode até ser por ser o centro da região, mas a realidade da nossa cidade turística, de desenvolvimento hoje, Araruama deu um salto astronômico em relação a isso aí. Como agora você falou sobre demanda diversas vezes ao longo da entrevista, que são cargos, é um cargo que te demandou muita energia, muito trabalho, muito esforço. Como é que se equilibra a vida pessoal com a vida pública e as suas formas preferidas ali de relaxar, de recarregar as energias para o trabalho, né? Como é que isso funciona para você? A disciplina, né, na vida contábil, né? Por isso que o contador, ele no decorrer dos anos, ele começa a encostar um pouquinho as coisas dele, aí vai passando para filho e vai preparando gente. Porque realmente é uma doutrina muito desgastante na vida do ser humano. Então a própria vivência contábil, ela te dá um estilo de vida. Por exemplo, hoje eu trabalho bastante, né? Repito, me licenciei da secretaria no dia 1º, mas a gente já sai para sentar em outro lugar, já estou sentado no meu escritório fazendo os meus atendimentos. Mas a própria disciplina da vida faz com que a gente abra muita mão dessa questão do lazer. E as pessoas que estão em volta da gente acabam, por exemplo, hoje é claro que eu saio com a minha esposa, com meu filho, para comer uma pizza, para comer, mas a gente está sempre focado até porque a tecnologia ela veio muito para nos auxiliar, mas ao mesmo tempo ela veio muito para fazer a gente trabalhar o tempo inteiro. Hoje a figura do WhatsApp, ela, com mais os outros softwares que a gente tem à disposição, ela faz você trabalhar o tempo inteiro. Ela faz você estar em casa domingo e a demanda está chegando. Então, como é isso para mim? Eu trabalho muito, estudo muito e descanso, e no meu descanso eu estou trabalhando também. Eu assisto a televisão, faço uma coisa que as pessoas normais fazem, mas eu estou sempre buscando, eu estou sempre lendo, eu estou sempre estudando, eu tenho um escritório dentro de casa, né? E pela história de vida da gente, as pessoas estão sempre pedindo, né? Um auxílio, um apoio. Então eu talvez seja até uma falha na minha vida, né? Que a gente não consegue ser pleno nas coisas, né? Mas talvez eu traga até um pouquinho de prejuízo para quem está em volta de mim por conta desse perfil. Mas quem está em volta de mim também conhece e sabe que o meu objetivo não sou uma pessoa ambiciosa, que eu quero
que eu quero enriquecer muito. Os meus hábitos de vida são extremamente simples, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de produzir. Eu me encaro, como eu falei no início aqui do nosso podcast, eu me vejo como um instrumento de Deus aqui para poder ser um braço e auxiliar as pessoas. Quais são as suas memórias mais marcantes relacionadas à cidade de Araruama? Assim, seja como gestor, como cidadão, como munícipe. A gente vem acompanhando esse processo evolutivo da cidade. Hoje você me perguntou as imagens marcantes, assim, os fatos mais... As memórias que você tem mais marcantes. Hoje o que me deixa muito feliz, me deixa muito assim... eu estou buscando ser bem imparcial aqui. É claro que eu faço parte de um grupo político, mas hoje o que me deixa muito feliz na minha cidade é ver o zelo que as coisas estão sendo feitas, entendeu? Quando eu dou esses exemplos assim, em primeiro lugar eu fiz uma escolha. Eu não vim para um grupo político, eu não criei essa ligação porque me ofereceram alguma coisa muito grande que eu já não tinha feito na minha vida. Eu brinco na minha casa que cargo público, graças a Deus, sempre foi uma coisa constante. Eu vim por conta de um projeto. E tive um projeto que eu enxerguei a princípio de fora, sem viver no dia a dia. E tive a oportunidade de participar isso de forma ativa. Então, uma coisa que me deixa assim, muito envaidecido, quando eu tenho um filho de 7 anos, que é meu caçulinha, né, que mora comigo, né, o mais velho já está casado, tem o Jorge Fernando, que é o filho do meio, mas o meu caçula, ele indo para o botânico, ele indo todo dia de manhã, ele acorda a mãe dele, que eles estão saindo para uma coisa, eu estou saindo para trabalhar, mas ele acorda a mãe para caminhar na orla. Então isso para mim, como araruamense, eu tento até incutir isso na cabeça das pessoas, para dizer o seguinte: a gente tem uma missão, a gente tem aqui Deus, ele não pega a gente e coloca aqui por nada. Todo mundo tem uma missão, todo mundo passa, todo mundo vai passar por aqui. Então o grande lance é o que você vai entregar, o que você vai deixar. Então, independente das pessoas, eu confesso que eu estou muito feliz com a forma e com bom gosto que as coisas estão acontecendo na minha cidade. E são coisas aí que ficam, entendeu? São legados que ficam. Então, o que é muito marcante na minha cidade hoje, eu vou falar de 2 obras aí que eu acho assim, que marcam assim, quando eu como araruamense, não estou falando como uma pessoa que faz parte de um grupo político, mas quando eu olho uma orla dessa aí, eu fico assim, extremamente... coisas assim, eu que sou nascido e criado aqui, vou fazer 52 anos, e quando é que eu pensei na minha vida que eu ia poder caminhar 11 quilômetros assim, de forma linear, que coisas que para mim eram muito distantes e ver ligadas por pontes, que muita gente talvez possa ter pensado nisso, essa obra da Orla Oscar Niemeyer, para mim, é muito marcante. E para coroar, a Praça João Hélio é um fenômeno, né? Eu tô sendo muito, não estou falando nada ligado à saúde, até porque a visão de turismo está muito viva comigo, né? Sim. Agora, esse borboletário, eu moro aqui no Parque Hotel, morei muitos anos ali na Avenida dos Estados Unidos, e todo mundo olhava para aquele camping ali e ficava, né, aquela área ali maravilhosa, e hoje virou assim um ponto turístico que as pessoas que não foram ainda não têm noção do apelo. Eu, como secretário, a quantidade de escolas a nível estadual, de gente fazendo contato para saber como é que fazia para vir visitar, para trazer. Então, é uma virada de chave que eu acho que faz muito bem para a minha cidade. Isso faz muito bem para a minha cidade, faz muito bem para mim, para a minha família, né? Quais foram os momentos mais desafiadores da sua trajetória enquanto pessoa pública e como você os superou? Eu tive um momento muito desafiador, que foi na época que eu assumi a Secretaria de Saúde, né? Era uma missão... Foi em que ano, mais ou menos? 2009. 2009. Não, saúde foi 2010 e 2011.
Foi uma missão assim muito difícil, uma missão assim de quem está perto, né? Falar assim, cara, como é que você está aguentando isso aí? Era tipo assim, se não botar Deus na frente de tudo, assim, humanamente, não. E parece que são coisas assim que é você que tem que estar ali. Você que tem que estar. É alguém muito determinado, alguém que não vai ter frescura de dizer, isso está me fazendo mal, isso está me machucando muito. Não, não, não. Assim foi aquele momento ali na Secretaria Municipal de Saúde. Foi um momento extremamente desafiador, até porque eu enfrentei coisas que humanamente eu enfrentei na época, uma cidade que até o meu gabinete que eu despachava virou sala de hidratação da dengue. Então eu enfrentei uma cidade numa epidemia de dengue assim galopante e eu sentando ali naquele momento ali. Então aquilo ali foi desafiador mesmo. Foi assim, como é que eu vou dizer, né? Até usar uma gíria aqui, foi tiro, porrada e bomba ali o tempo inteiro. Ali foi bem complicado. Eu queria saber como você gostaria que o cidadão de Araruama te vissem, não apenas como pelas funções que você ocupou, mas também como pessoa. Eu tenho até uma preocupação muito grande hoje em relação à minha questão política. Eu sempre fui político a minha vida inteira. Quando a gente fala de político, a pessoa olha para aquela questão partidária. Não, eu sempre fui uma pessoa política na essência. Eu sempre fui dentro da política boa, da política do caminho, da política da solução, da política do respeito a minha vida inteira. E acaba que com as missões que você vai exercendo na vida, acaba que você acaba virando uma pessoa muito técnica. Então, a gente fala muito da questão técnica. Hoje mesmo fui levar meu filho na escolinha de futebol. Foi até bom você abordar isso. Fui levar o Fernandinho, que eu já não levava há muito tempo. E ele estava cobrando, né? Que foram 6 meses aí de intensidade, muito trabalho. E eu fui levar o Fernandinho no futebol. Aí a moça, você saiu da secretaria? Eu falei, eu tive que descompatibilizar por conta do período eleitoral. Você vai ser candidato a vereador? Fiquei sabendo. Vou. Aí eu comecei a falar, né? Da experiência, do que a gente está querendo. E eu sinto que a pessoa quer ouvir muito, porque me conhece essencialmente. Uhum. Então, antes de ter esse histórico todo, essas patentes todas, eu sou uma pessoa muito sensível. O que me move dentro desse processo é a preocupação que eu tenho com as pessoas. Eu tenho preocupação com a vida das pessoas, eu tenho preocupação de estar sempre querendo ajudar. Eu acho que é o que mais me move, porque tudo isso dá muito trabalho. Se eu fosse pensar na minha vida privada, talvez repito, os meus hábitos são... Eu crio os meus filhos dentro de uma realidade muito, muito boa, até porque eu sei que eu não vou ficar aqui o tempo inteiro. Então, mas eu sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa sensível ao problema das pessoas, eu sou uma pessoa que eu não carrego bronca de ninguém. Eu costumo dizer que bronca é ferramenta de otário. Eu não tenho bronca, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu sou positivo. E por trás dessa pessoa técnica aí que se preparou a vida inteira, que teve muita missão, tem um cara extremamente preocupado em fazer o melhor pelas pessoas. Quais são as suas expectativas para as eleições de outubro, tanto no executivo quanto no legislativo? De forma muito prática, nós temos um cenário em Araruama que eu tenho certeza absoluta que a população vai enxergar que tem que ter uma continuidade. Não tem como se brincar hoje com a vida das pessoas. Eu nunca julgo... eu acho que todo mundo tem defeito. Uhum. Todo mundo tem defeito. Mas quando você vê um momento hoje que a cidade está num momento positivo, que a cidade está num momento de evolução, que tá avançando em todas as áreas, eu acho muito arriscado a população pensar numa mudança de percurso agora. Então eu acredito muito nessa sensibilidade
das pessoas, dos araruamenses. É uma fórmula que eu estou seguindo para mim, que é muito fácil você falar uma coisa e seguir outra. Hoje eu faço isso a minha vida inteira, né? Que é política. Eu sempre gostei, a boa política. E hoje eu vou usar todos os minutos que eu tenho para conscientizar a população da necessidade da continuidade dessa gestão, entendeu? A continuidade dela. Então hoje a minha visão é essa. Tá certo, a gente finaliza a entrevista sempre aqui com um bate-bola, jogo rápido, ping-pong. Eu falo uma palavra, você vem com a primeira palavra ou com ideia que vier na sua cabeça. A gente começou a entrevista falando desse assunto, vamos dar sequência a esse encerramento com esse assunto também. Família. Eu sou casado, né, com a Fabiana Baracate, que é minha esposa, mãe do meu filho Fernandinho. Né? Os meus 2 filhos são como se fossem filhos dela também. A minha mulher é bancária, é gerente do Banco Itaú, hoje está licenciada, mas é bancária, administradora de empresa, uma parceira que eu tenho para a vida. Né? Inspiração. Inspiração, trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Uma pessoa. Meus filhos, né? Vamos colocar assim, meus filhos. Um lugar. Araruama. Um momento memorável. O nascimento dos meus filhos. Araruama. O melhor lugar do mundo, eu não troco isso aqui por nada. Então tá certo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Fico feliz de você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Esse foi o Papo Político com a presença de Fernando Daniel. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Muito obrigado pela parceria aqui no nosso podcast. Eu espero você que nos assistiu no nosso próximo episódio. Fica de olho nos canais oficiais do Podcosta, nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.